Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área porque o assunto agora é Liga Europa. Bora falar dos resultados do playoff, da segunda fase da Liga Europa, porque tem algumas equipes que já encaminharam bem a sua classificação para a fase de oitavas de finais. Bora falar dos resultados e de alguns times que passaram uma vergonha nesse jogo de ida, que é o caso do Borussia Dortmund, que perdeu por 4-2 dentro de casa e a crise se instalou de vez lá no time alemão. Falar sobre a grande vitória do Sheriff, que meteu 2-0 para cima do Braga, e além dos outros resultados desses jogos de ida da Liga Europa 2021-2022. Bora falar dos resultados então e comentar rapidamente como foi cada partida. Galera, começando com a grande vitória do Sheriff, O Sheriff jogando em casa fez 2-0 para cima do Braga de Portugal. Grande vitória do time da Moldávia, que dá um passo importantíssimo para se classificar para as oitavas de finais da Liga Europa. Pega um time bastante competitivo, que é o Braga de Portugal. Como a gente já tinha falado no vídeo anterior, é a quarta força do futebol português, Não que o futebol português seja aquele primor de futebol, mas é uma grande força lá em Portugal. Enfrentava um Sheriff que é debutante nessas competições internacionais e conseguiu essa vitória importante. O Sheriff pode perder até por um gol de diferença na volta, que estará classificado 2-0, grande vitória aí do Sheriff. Tivemos também a grande vitória do Betis. O Betis foi jogar contra o Zenit na Rússia e conseguiu um 3-2. Grande vitória do time espanhol. O time espanhol esse faz uma campanha maravilhosa nessa temporada. Tá ali na briga por Liga dos Campeões no Campeonato Espanhol. E fora de casa bateu o Zenit por 3-2 num jogão, Foram 5 gols só no primeiro tempo. Teve gol brasileiro, teve gol do Malcom, ex-Corinthians, aquele que fez o gol da medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Ele empatou o jogo pro Zenit, O Betis ganhava por 2-0. Ele foi lá e empatou. E aí no final do primeiro tempo o Betis conseguiu fazer o terceiro gol e garantiu a vitória por 3-2. Grande vitória que o Betis leva lá pra Espanha. Grande resultado aí. Galera, falar em times que passaram vergonha, Acho que eu levei um cala-boca geral, Porque ontem eu falei que o Borussia Dortmund era muito favorito contra o Rangers, por jogar em casa, era favorito para se classificar, tinha pegado um adversário fácil. Só que na prática, meus amigos, futebol na prática é uma outra história. O Rangers meteu 4-2 para cima do Borussia. O Borussia não contava com o Haaland. E lá a situação é bem crítica. Lá a crise está instalada no time alemão, O Borussia Dortmund está em crise, vai ter uma reunião com o técnico hoje à tarde lá na Alemanha, para poder ver quais são os caminhos a tomar. E você vai para pensar que o Borussia está a 6 pontos do Bayern de Munique, no campeonato alemão. Mas a crise é muito grande lá no time do Borussia. Essa derrota, então, explodiu de vez, O time perdia por 4-1, cara. Teve um momento que o jogo tava 3-1 pro Rangers, o Rangers fez 4-1, 4-2, e a classificação ficou praticamente improvável. O Borussia Dortmund vai ter que ganhar de 2-0 para levar o jogo pros pênaltis, ou então de 3 para conseguir a classificação no tempo normal. Situação bem delicada e um vexame, Você não pode tomar 4 gols dentro de casa, uma competição mata-mata, para um time que na teoria é inferior que você, É vergonhoso isso aí. Galera, Barcelona e Napoli faziam ali talvez o grande jogo da rodada, Dos jogos de ida da Liga Europa, e o jogo terminou empatado, 1-1. O Napoli abriu o placar num bom chute do jogador do Napoli, Tentou uma vez, o goleiro pegou na sobra e foi lá e fez o gol. E o Barcelona empatou num pênalti ali, que segundo o VAR, o jogador teria botado a mão deliberadamente na bola, E aí o juiz marcou o pênalti 1-1. Barcelona foi melhor praticamente o jogo todo, pressionou bastante. No segundo tempo teve chances claras para poder matar o jogo e talvez sair do Camp Nou com uma vitória, mas não conseguiu. 1-1 e o jogo da volta vai para a Itália, tudo em aberto, não dá para cravar quem vai se classificar. Lembrando que agora não tem gol fora, então o 0-0 é pênalti, qualquer empate é pênalti, e quem ganhar vai se classificar para as oitavas. E o Barcelona se portou bem, mas não conseguiu a vitória. Empate aí do Barça contra o Napoli. Galera, falar do Sevilha, Sevilha que é o grande matador de times da Liga Europa, No encontro o Sevilha que é um problema. O Sevilha ontem fez o dever de casa, venceu e venceu bem, 3-1 para cima do Dinamo Zagreb, com gol de Martial, isso mesmo, ex-jogador do Manchester United, o francês Martial, marcou o primeiro gol com a camisa do Sevilha e garantiu essa grande vitória do time espanhol para cima do Dinamo Zagreb por 3-1 e vai com essa vantagem por perder até por um gol de diferença no próximo jogo para se classificar para as oitavas de finais. Junto com o Sheriff foi o melhor resultado da rodada dos times que vieram da Liga dos Campeões, Vencer por 2 gols de diferença. Logicamente que o Betis venceu por um gol, mas conseguiu um resultado importante.
De virada, a Atalanta bateu a equipe do Olympiacos da Grécia, jogando na Itália. A Atalanta saiu perdendo, o Olympiacos saiu na frente. Mas a Atalanta conseguiu ter força para buscar a virada. Empatou o jogo e virou 2-1 para a Atalanta, que vai jogar lá na Grécia para o empate. Vitória do time italiano na Liga Europa. Acho que o grande jogo da rodada, galera, tirando, claro, o Betis 3, Zenit 2, foi a vitória foi um empate entre RB Leipzig e Real Sociedad. O jogo foi lá na Alemanha. O RB Leipzig saiu atrás, né? Tomou um gol do Real Sociedad. A Real Sociedad voltou a ficar na frente depois do empate em 1-1. E sofreu um empate novamente. 2-2, RB Leipzig em Real Sociedad. RB Leipzig até chegou a fazer um terceiro gol, mas foi anulado pelo VAR. E aí 2-2. Outro jogo também que segue em aberto, não dá para cravar nada. Lembrando que um novo empate na Espanha agora dá penalidades e quem vencer classifica para a próxima rodada. Outro bom jogo nessa rodada da Liga Europa. 2-2 para RB Leipzig e Real Sociedad. Galera, para fechar a rodada aí dos jogos de ida da Liga Europa, tivemos a grande vitória do Porto. Porto de Portugal venceu também de virada a equipe do Lazio da Itália por 2-1, né? Destaque pro primeiro gol da Lazio, que golaço, hein? Jogadinha de letra lá no ângulo, lá o jogador da Lazio foi lá e foi pra rede. 1-0 para Lazio. Depois, Porto conseguiu equilibrar a partida, empatou ainda no primeiro tempo com chute fora da área e no segundo tempo conseguiu a virada. 2-1 Porto, vitória importante. O Porto vai à Itália agora precisando apenas de um empate para confirmar a classificação para as oitavas de finais. Então, nessa primeira jogo de ida, os times que jogavam a Liga dos Campeões mandavam o jogo em casa e na volta os times que vieram da Liga Europa. Galera, esses foram os resultados então da Liga Europa, playoffs, segunda fase, jogos de ida. E esse é o Mais 10 Futebol Clube que volta a qualquer momento com mais informações. Se inscrevam no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Valeu!